Olá, é muito bom estar de volta. Nós estamos já na lição 11, o tempo passa muito depressa. E nessa semana analisamos famílias de fé. Mas exatamente o que vamos analisar? Nós vamos analisar a família diante da cultura, diante da sociedade na qual ela está inserida. Nós sabemos que com o decorrer dos anos a família tem sofrido muitos ataques da própria cultura na qual ela está inserida. Ataques aos seus valores, ataques à questão da família cristã, da fé cristã. Então, nós vamos trabalhar nessa semana como a família cristã pode relacionar-se com a cultura local. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma breve análise da relação entre a cultura e a fé. Desde o mundo bíblico, havia desafios. Nós, às vezes, achamos que só nós, hoje, como pais ou mães ou filhos, enfrentamos certas dificuldades, certos ataques à família, ao casamento, dificuldades na educação dos filhos devido à cultura da época ou coisa parecida. Na verdade, os heróis bíblicos, os autores bíblicos, os personagens bíblicos sofreram esses desafios. Nos tempos bíblicos, por exemplo, a cultura de cada local trazia em si desafios à fé de uma pessoa ou família temente a Deus. Por exemplo, no aspecto da adoração, começando pela adoração, os povos ao redor de Israel, eles tinham seus deuses. Quem já não ouviu falar em Baal? Eles tinham o seu próprio jeito de adorar. Quando a gente vai para 1 Reis 18, por exemplo, Elias e os profetas de Baal, com o incentivo oficial de Acabe, que era o rei, e da sua esposa Jezabel, que era uma pagã que havia se casado com um rei de Israel. Gênesis 35, o autor da lição coloca isso também. Nós temos ali o caso dos ídolos na época de Jacó, as filhas de Jacó e assim por diante. Então, essa gente assimilava muitas vezes a cultura da época na questão da adoração àqueles deuses falsos, no formato de adoração, que às vezes era até trazido para o seio de Israel, e isso causava muitos problemas, muitos transtornos, né? No casamento, por exemplo, a cultura da época em que viveram os personagens bíblicos também muitas vezes afetou o casamento deles. Lembra-se você do caso de Abraão. Nunca foi propósito de Deus que o homem tivesse várias mulheres. Mas Abraão, por a sua esposa não poder gerar um filho, que era o sonho deles e que era também uma promessa de Deus, Abraão resolveu casar-se ou ter como esposa, tomar como esposa a Agar. Então você tem aí um sério problema que até hoje o mundo se debate por isso. Então, a cultura da época era normal esse tipo de coisa. E Abraão acabou assimilando esta cultura em algum momento da sua trajetória, que embora foi uma trajetória bonita, foi uma trajetória constante com Deus, em algum momento ele falseou o seu pé e aderiu à cultura daquele tempo, né? E assim por diante. Você tem, por exemplo, o caso de Salomão. É outro caso que na questão do casamento ele aderiu ao costume da época e tornou-se um polígamo, a ponto de ter 700 esposas e 300 concubinas. Se eu não estou enganado, é o inverso, 300 esposas e 700 concubinas. Às vezes a memória da gente falha nestas horas, porque é tanta mulher que você acaba, de fato, se confundindo aqui, né? Mas a verdade é que esta gente, mesmo sendo de Deus, em algum momento a cultura da época, os costumes locais, acabaram, digamos assim, suplantando os princípios dos mandamentos e da lei de Deus. O estilo de vida, por exemplo, agora falando no aspecto geral, no comer, no beber, no vestir, no enfeitar-se, no adornar-se, se você fizer uma comparação, o estilo de vida também sofreu a influência da época que as pessoas viveram. Por exemplo, Daniel. Daniel é um bom exemplo, um exemplo positivo de alguém que resistiu à carne de porco lá da Babilônia, ao vinho, às bebidas fortes e todo aquele assunto que ia comprometer a sua saúde e a sua espiritualidade. Daniel é um bom exemplo. Ele e os seus companheiros resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, porque aquela comida, aquele estilo de comer, de beber, era comum, fazia parte da cultura da época.
né? Agora, quando você analisa uma outra pessoa, Jezabel, por exemplo, ela é o caso exatamente oposto, né? No sentido de comer, de beber, de adorar e de vestir-se, de adornar-se, não é? Ela parecia um pinheirinho ambulante, ela um pinheirinho de Natal, né? Porque ela, de fato, era uma pessoa que tornou-se proverbial por um adorno exagerado, o que comprometia a sua própria fé e a sua relação com Deus e com as pessoas, né? Porque ela era adoradora do Deus Baal. Então, esse é o primeiro bloco desta questão da cultura atual, os desafios, uma análise da relação entre a cultura e a fé nas famílias. Porém, hoje nós também temos desafios diferentes um pouco daquele pessoal do tempo do Velho Testamento e do Novo também, mas a gente tem também os desafios, né? Hoje você tem, por exemplo, aí a ideologia de gênero, que está tão difundida, você já ouviu falar tanto sobre ela, tem se discutido tanto sobre essa questão de ideologia de gênero, que em linhas gerais quer dizer que a criança não nasce com sexo masculino ou feminino, mas que ela vai adquirir isso com o tempo, culturalmente ela vai assimilar o que ela quer ser e assim por diante, né? Um outro ponto que tem assediado as pessoas, os cristãos hoje, atentado é o sexo livre, por exemplo. Todo sexo que é feito fora do programa de Deus, nós podemos chamar de sexo livre, que traz em si consequências morais, espirituais e até físicas muito funestas, né? Um outro ponto que nós hoje temos que cuidar, que a cultura atual pode nos influenciar, são os divertimentos. E Ellen White faz, por exemplo, uma separação entre o que é divertimento e o que é recreação. O divertimento tira suas energias, gasta você, enquanto que a recreação, o próprio nome já diz, ela recria você. Ela torna você, digamos assim, mais útil, com mais saúde, com mais disposição e com mais motivação até para adorar a Deus. Então, hoje a sociedade está trabalhando muito na questão, nós vemos na cultura do divertimento, e especialmente a internet está aí, a era digital está aí, e a gente pode facilmente se perder nestas coisas e perder o contato com Deus, o contato com as pessoas e perder a própria relação familiar. Quantos casamentos não estão acabando por aí por causa de um divertimento ilícito na internet, onde a pessoa fica ali horas e horas assistindo aquilo que não deve, até se relacionando com uma pessoa que ela nem viu, nem conhece, né? E enquanto que em casa quem vive com ela está de fato sendo desassistida. Então nós temos problemas nesta área, né? Outro problema que nós temos hoje pelo menos o que eu posso dizer, a relativização dos valores cristãos. Ou seja, hoje aquilo que nós pregamos como honestidade, como seriedade, bondade, mansidão, parece que estão sendo relativizados pelo mundo, né? E um último item que a cultura atual tem, pelo menos, dificultado, ela nos faz falhar, a falha na transmissão da fé para os nossos filhos. E essa é uma grande preocupação da Bíblia, inclusive vamos ver isso na lição número 13, que fala um pouco sobre esse assunto aí. Então, esse primeiro bloco foi uma análise geral da cultura versus a família, a cultura versus a fé cristã. Como elas se entreveram, como elas se atacam, no caso, a cultura pode atacar a fé. Agora, por outro lado, nós temos que ter um segundo bloco nesta lição dessa semana. Como é que você pode ser relevante, ou seja, importante, sem perder a sua identidade? Ou seja, como é que você pode estar inserido na cultura, viver como alguém que vive no século XXI, na era digital, e ao mesmo tempo não ser engolido por esta cultura atual? A primeira coisa, todos nós sabemos, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, testar todas as coisas, todas as práticas culturais, sempre pela palavra de Deus. Ou seja, a música, a comida, o vestuário, o divertimento, qualquer prática, o casamento, a educação, qualquer coisa tem que ser testada pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, fala da santificação, que Deus quer nos santificar em tudo. Espírito, alma e corpo.
Então, devemos entender assim, que tudo deve ser medido com o metro que é a palavra de Deus. Um segundo aspecto que eu ressaltaria aqui de como ser relevante sem perder a identidade é respeitar a cultura dos outros. Olha só, nem todos temos a mesma cultura, ou jeito de ser, ou jeito de viver. Às vezes, dentro de uma mesma família, existem pontos de vista diferentes. E aí um ponto interessante. Pontos de vista diferentes e não necessariamente errados em si mesmos. Então, às vezes nós temos uma questão de rejeitar tudo que é da cultura. Não precisamos rejeitar. Há coisas boas na cultura do mundo, na sociedade que nós vivemos, que nós podemos estar inseridos. Desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus, nós vamos andar assim. Eu lembro de um irmão que dizia assim, eu não gosto da moda, essa igreja, nós somos contra a moda. Ora, andar de paletó é moda. O cabelo cortado desse jeito pode ser moda. E em si não traz nenhum problema. Em si não é agressivo a palavra de Deus. Nós temos que ter inteligência para ver que há coisas que a palavra de Deus não é contra e então podemos, de fato, fazer, praticar, andar nelas, né? Nós lemos lá na igreja cristã primitiva alguma coisa que nós podemos chamar de o princípio da tolerância. Se você for para Atos 15, quando houve aquela confusão a respeito dos judaizantes, do que podia comer, o que não podia comer, e assim por diante, as práticas judaicas, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, eles resolveram isso com oração, baseados na palavra de Deus, e ao mesmo tempo com um grande espírito de tolerância. Que não havia assim uma briga por pouca coisa, como muitas vezes há hoje. Então, um espírito de tolerância também é importante nesse caso. O terceiro tópico aqui dessa questão de ser relevante sem perder a identidade, ou seja, estar na cultura sem estar na cultura no sentido de pecado, de pecaminosidade, eu diria assim que é transmitir a nossa fé para as novas gerações. Logo na formação de Israel, a recomendação foi para que os pais transmitissem aos seus filhos a palavra de Deus. Eu lembro daquele texto de Deuteronômio 6, verso 7, diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Esse é o nosso desafio, é passar isso por palavra e por exemplo aos nossos filhos e aos jovens, juvenis, crianças da igreja, para que nós tenhamos uma geração que saberá enfrentar os desafios da cultura, as imposições da cultura, assimilar o que a cultura tem de bom, mas ao mesmo tempo rechaçar, rejeitar aquilo que a cultura tem de ruim. E então eu termino um resumo de tudo isso, colocando para você uma frase e uma pergunta. O problema não é o barco na água, mas é a água dentro do barco. Eu repito, o problema não é o barco na água, mas é a água dentro do barco. Como você aplicaria esta frase à relação entre a família e a cultura da sociedade atual? É para você pensar e para você falar com os seus alunos e discutir um pouquinho sobre este tema. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta para a lição 12.